Joana faz uma análise, isso é interessante para o NEP, porque ela faz uma análise histórica das coroas. Os romanos tinham um costume, segundo ela, e ela cita dois autores romanos, que é o Plínio e o Áulio, né? São dois historiadores romanos que ela leu. Ela tinha uma biblioteca de um acervo de mais 4 mil livros, então ela lia de tudo. Lia Platão, Aristóteles, lia Deus e o diabo, como se diz, né? Mas voltando, ela faz uma análise, e isso eu achei incrível. Eu nunca tinha visto alguém falar disso, do porquê da coroa de Jesus ser de espinho. Né? E ela cita as passagens bíblicas. Em resumo, é o seguinte, traduzindo em miúdos. Ela diz: os romanos costumavam homenagear pessoas que faziam grandes feitos, ou seja, façanhas, né? Então, se um soldado romano invadisse um acampamento, aí tinha uma coroa só para aquilo. Se um soldado romano escalasse um muro de uma guarnição inimiga, tinha uma coroa. Era como se fosse hoje uma medalha para alguém do exército. Né? Hoje seria assim: fulano ganhou uma medalha porque salvou uma criança, um bombeiro salvou uma criança de um afogamento e foi muito difícil. Não tem essa questão das medalhas, né? Então, naquela época de Roma havia as coroas. Aí Joana diz, né? Qual foi o maior feito, a maior façanha que Jesus fez? E ela cita os textos bíblicos, né? Ela cita a carta de Pedro, ela cita João. Foi fazer o quê? Expulsar Satanás, né? Na visão dela, ou seja, eliminar o mal do mundo. E ela faz uma comparação com um exército romano. Imagina uma cidade toda cercada de soldados e você quebrar isso, você furar esse cerco. Né? É um grande feito militar. E de que era feito essa coroa? Segundo o que Joana está dizendo, era feito, o material dela era feito da erva ou da planta daquela região. Então, por exemplo, aqui em João Pessoa, a gente tem as árvores dos ipês, né? Tem uma época que fica bem florido aqui, aquelas árvores ficam amarelinhas, com as flores amarelinhas. Então, vamos dizer que a marca de João Pessoa é o ipê. E se alguém, numa rebelião, conseguisse, um pessoense conseguisse quebrar uma invasão do povo de Natal aqui em João Pessoa, qual seria a coroa que esse pessoense ia receber? A coroa de ipês, formada com as folhas do ipê. Por quê? Porque é uma erva de João Pessoa. O que Joana faz? Ela pega isso dos romanos e faz uma analogia com Jesus. O que ela diz? Ela cita um texto de Gênesis, de Moisés, quando Adão e Eva cometem o pecado, e Deus fala: e agora vocês vão trabalhar e com o suor do vosso rosto vão se alimentar, e a terra vai ter espinhos, vai ser uma terra de espinho. Veja só, a partir dali, a erva principal da terra não é o jasmim, não é a margarida, não é uma orquídea, é o espinho. A partir daquele pecado, na visão bíblica, a terra deixou de ser um jardim de delícias, eles perderam o paraíso. Então, digamos assim, a erva principal que caracterizou a terra a partir daquela queda de Adão e Eva foi o espinho. Não é nenhuma florzinha bonita, não, é o espinho. Então, olha a sutileza da inteligência de Joana. O que Jesus fez? Jesus veio ao mundo, o mundo estava dominado pelo príncipe das trevas, como ela diz, ou seja, Satanás, né? O mal, a ignorância. E Jesus, com o seu amor, com o seu sacrifício, consegue fazer o quê? Quebrar o cerco de Satanás. Como se Jesus fosse um militar. E ela usa a palavra aí, né? Um comandante. Jesus vem com o seu exército dos apóstolos, quebra a força de Satanás, a força do mal, e liberta a terra. Aí, na analogia romana, qual seria a coroa que Jesus teria que usar? Não seria a coroa da erva da terra? Né? Aí Joana vai dizer: e qual é a erva da terra? O espinho. A erva da terra não é o jasmim, não é o ipê, não é a margarida, é o espinho. Então foi justo, olha que interessante, foi justo, né, que os soldados romanos dessem uma coroa a Jesus de espinhos. Por quê? Porque o espinho é a erva predominante da terra, que é uma terra de ignorância, de corrupção, de pecado. E ela cita o Cristo como sendo o grande modelo. Então, qualquer pessoa, o resumo da história é essa, qualquer pessoa que se destacar em sabedoria, como foi o caso de Jesus, que para ela Jesus foi o máximo, né? É o rei da sabedoria, não espere outra coisa que não seja espinho. Só vai receber espinho mesmo, só vai receber dor.
Sócrates recebeu o quê? A morte, né? Hipátia, que foi uma filósofa egípcia e versada em Platão e Aristóteles, foi assassinada. Giordano Bruno, na Idade Média, foi assassinado. Qualquer pessoa, né? Gandhi, tantos outros que se destacaram nessa sabedoria divina, são perseguidos e são assassinados. E ela coloca Jesus como sendo o maior exemplo disso, né? Então, em resumo, é isso. A interpretação da coroa de espinho vem de um contexto romano que ela pega o Gênesis em Moisés, faz uma analogia genial, essa analogia que ela faz, e diz que a coroa apropriadíssima, ela usa o verbo até assim, né? Apropriadíssima era de espinho. Não era para colocar coroa de prata nem de ouro, não. É de espinho, por quê? Porque Jesus libertou a terra que estava cercada por Satanás. E a planta dessa terra é o espinho. E o que é o que o romano fazia quando alguém libertava uma terra? Dava a coroa da terra. Então, os romanos deram a Jesus a coroa de espinho, porque o espinho é a erva da terra. É genial o pensamento dela.